Vamos lá, oitavo ano. Vamos começar com a nossa correção do livro de português, páginas 12 em diante, certo? Em relação ao primeiro conto aí, conto de mistério. Então, nós temos algumas palavras desconhecidas e a partir do contexto ou de fontes externas, como o dicionário, vocês deveriam colocar o significado. Então, vamos lá? Estipulado, que foi acertado, acordado, ajustado. A guisa de, a maneira de, a mesma coisa disso. Cava, seca, rouca. Sepulcral, relativo à morte, sepulcro, túmulo. Rente, muito próximo, junto, ok? Aí na página 14, vamos lá. No texto, o personagem principal age de maneira misteriosa para comprar o quê? Simplesmente para comprar 1 quilo de feijão. Todo aquele mistério era para adquirir esse feijão. Esse conto reproduz uma situação real ou irreal? Irreal, né? Porque ninguém faz esse mistério todo para comprar esse 1 quilo de feijão. E por que essa situação retratada é absurda? Porque justamente pelo que eu já tinha falado, não é preciso fazer esse mistério todo para adquirir 1 quilo de alimento, né? Qual foi a intenção do autor ao narrar essa história tão absurda? Então, ele quis mostrar que devido aos altos preços dos alimentos, muitas pessoas elas têm de realizar grandes sacrifícios para conseguir se alimentar, ok? Qual era o objetivo do personagem principal do texto ao andar com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada? Então, ele queria esconder seu rosto para não ser reconhecido. Tinha todo esse teor de mistério. Vamos lá, nós temos que identificar 3 elementos do primeiro parágrafo que ajudam o autor a citar esse clima misterioso. Vamos lá. Então, quais são esses trechos? Por exemplo, a forma como o personagem utilizou a gola do paletó e o chapéu escondendo o rosto. Ele caminhava por cantos escuros. Ele se comunicava por meio de sinais que funcionavam como senha. E ainda um personagem é descrito como um sujeito mal encarado, certo? Para você, como esses elementos contribuem para o desenvolvimento da narrativa? Essa resposta é pessoal. Então, a forma como o ambiente e os personagens são retratados, as suas roupas, seus gestos, seus modos, contribui para compor essa atmosfera de suspense. Nesse conto, a narrativa se passa de maneira muito ágil. Então, mesmo num parágrafo muito curto, nós vemos diversas ações. Pensando nisso, vamos identificar quantas ações são narradas no segundo parágrafo. Então, temos 5 ações. Quer ver? Vamos lá? Lembrando que nós determinamos a quantidade de ação pelos números de verbos. Olha só. Atravessou cautelosamente. Entrou no café. Pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Vendo 5 verbos, 5 ações. Ok? 9. Releia o 4º parágrafo e em seguida responda as questões propostas. É possível garantir que não havia ali ninguém no beco úmido, de acordo com esse trecho aí? Não. Que palavra do texto justifica essa resposta? A forma verbal parecia. Então, se parecia é porque não tem certeza, o verbo está no modo subjuntivo, ok? É possível garantir que não havia ninguém de tocaia no beco? Aí sim, é possível. Qual é o trecho que confirma isso? Letra D, né?
certificou-se de que não havia ninguém de tocaia. Ele primeiro se certificou disso. Qual é a consequência que acarreta esse trecho acima? Que ele bateu numa janela, ok? Número 10, atente para as afirmativas. Todas essas afirmativas aí, gente, estão corretas. Então, a alternativa certa é a E, porque o mistério, ela se manifesta nas ações dos personagens e nas descrições dos ambientes em que elas se movimentam, tá certo? Sim. Ao sair da casa misteriosa, o homem de chapéu parecia amedrontado. Sim. O mistério do conto lido só é desvendado no final, no momento em que o autor desvenda esse mistério, onde dá-se o desfecho, certo? Sim. Então tem esse final surpreendente. Então todas as alternativas aí estão corretas. Número 11. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta aí é a alternativa B. O texto apresenta de maneira ficcional a dificuldade de sobrevivência do homem brasileiro no que se refere à alimentação. Então, todo esse conto de mistério aí tem esse objetivo de mostrar como é difícil conseguir os alimentos, né? Quanto eles estão caros. E agora nós vamos corrigir os exercícios referentes ao Drácula, ao conto do Drácula. Vamos lá, página 21, vocabulário desconhecido. Cocheiro, quem guia veículo puxado por cavalos. Presságios, sinais que dizem respeito ao futuro. Pitorescas, engraçadas, divertidas. Intricadas, de difícil acesso. Ocaso, pôr do sol. Bócio, aumento na parte de baixo do queixo, deixando-o inchado. Engedrados, originados, gerados, criados. Imprimir, dar, conceder. Caleche, carruagem de 2 assentos, descoberta na parte dianteira e puxado por uma parelha de cavalos. Exortar, incentivar, encorajar. Silibar, mesma coisa que assobiar, certo? Então vamos lá para as correções. Para discutir, que tipo de narrador identificamos nesse texto? Narrador personagem, né? Ele participa da narrativa. Em que parte do texto precisamente identificamos o narrador? Já no primeiro parágrafo, porque a gente vê os verbos conjugados na primeira pessoa. A opção por esse tipo de narrador contribui para a construção do suspense? Sim, porque o narrador ele não só conta, mas ele participa daquela cena, daquela situação. Então, isso aumenta o suspense. E é isso, né? Agora vamos lá, número 1. O suspense predomina nesse texto com a intenção de cativar o leitor. Releia o primeiro parágrafo e identifique o trecho que o autor inicia o clima de suspense. Qual é esse trecho? O suspense ele se inicia com a frase: há muitas coisas estranhas a se considerar. Número 2. Indique 2 ações ocorridas no segundo parágrafo que contribuem para a caracterização do suspense nessa obra. Olha, vamos lá. Nós vemos ali que o protagonista surpreende o cocheiro e uma mulher cochichando sobre ele. Pessoas que ouviram a conversa o olharam com expressão de pena e as pessoas falaram palavras que despertaram nele maus presságios. Tudo isso aí contribui para essa atmosfera de suspense. Atente para as afirmativas. Vamos lá, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a D, 1, 2 e 3.
O suspense da narrativa se manifesta nas ações dos personagens e na descrição dos ambientes? Sim. Ao longo da narrativa percebemos uma gradação de suspense? Sim. O suspense é criado ao longo do texto até o clímax que ocorre no final. No entanto, o principal fato esperado não é narrado nesse enxerto de romance, certo? Sim. Vamos lá. E aí a 4 vem falando que o narrador em primeira pessoa é aquele que participa dos fatos narrados, é o narrador personagem. E nós vemos isso aí nesse trecho, ó. Quando desci, ouvi, entramos. Então, aí nós observamos que os verbos estão sendo conjugados na primeira pessoa, ou seja, ele está participando dos fatos. Já o narrador em terceira pessoa, ele não participa. E esse narrador que não participa, nós temos o narrador onisciente, que sabe de todos os fatos, e o narrador observador, que ele só observa. Então, aí vocês deveriam reescrever o terceiro parágrafo na perspectiva de um narrador onisciente, ou seja, aquele narrador que conhece todos os fatos, ok? Número 5. Analisando o quinto parágrafo, indique a alternativa que não reproduz a atmosfera de suspense. É a alternativa D. Essa estrada é excelente no verão. Então, aí não tem nada a ver com suspense, não está dando esse teor de suspense. Número 6. Letra A. Qual é o conflito vivenciado pelo personagem principal? Os maus presságios e os temores que antecedem o seu encontro com o Conde Drácula. Esse é o conflito, a situação, problema da história. Em que momento da narração ocorre o clímax, o momento de maior tensão? No último parágrafo, pois o trecho encerra no momento em que o protagonista se encontrará com o conde. Número 8. Eu queria que vocês observassem atentamente a sequência, procurando preencher as lacunas. Vamos lá? Ao voltar para a carruagem depois do jantar, o protagonista percebe algumas pessoas olhando-o com pena. O protagonista ouve dessas pessoas palavras em outras línguas que expressam maus presságios. Poderia ser assim. Ao seguir a viagem em direção ao castelo, as pessoas, agora uma multidão considerável, fazem gestos de cruz para o protagonista, sinal de feitiço ou proteção. O protagonista segue viagem admirando as belas paisagens do caminho, mas à medida que prossegue, começa a escurecer. E ele percebe que o cocheiro conduz a carruagem sempre com muita pressa, apesar da má qualidade da estrada. O protagonista quis descer da carruagem para caminhar, mas o cocheiro não permitiu, alegando que os cães do lugar eram muito ferozes. Em seguida acrescentou: e você já deve ter muito com que se preocupar antes de ir dormir. Quando escureceu totalmente, os companheiros de viagem do protagonista ficaram agitados e passaram a pedir ao cocheiro para ir mais rápido. Os passageiros começaram a presentear o protagonista, saudando-o com palavras amáveis e bênçãos. A carruagem entrou em uma atmosfera tempestuosa. Pairava uma pesada e opressiva sensação de trovão. Os cavalos começaram a relinchar, a bufar e a mover a cabeça descontroladamente. Então, entre o coro de gritos dos camponeses e um sinal universal de cruz em si mesmo, surgiu uma carruagem estranha. O sinistro cocheiro pediu a bagagem do protagonista, ajudando-o a passar para sua carruagem, e o levou
pela escuridão. De repente, ouviram-se inúmeros uivos de cães que agitavam os cavalos, seguidos de um uivo ainda mais intenso e cortante, mas o cocheiro os controlou com a incrível habilidade. Então, essas foram as correções.